Moradores de favelas do Rio de Janeiro enfrentam um constante problema de falta de água. Apesar do saneamento básico ser um direito assegurado pela Constituição Federal, essa não é a realidade de quem vive em locais mais pobres. O coletivo de mídia independente Maré Vive denunciou que os moradores do Complexo da Maré ficaram quase um mês com o abastecimento de água comprometido, desde o rompimento de uma adutora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no final de novembro. Moradores relatam que mesmo nos locais em que a água já voltou, a força não é suficiente para encher as caixas d'água. Eu moro em um conjunto de prédios, né? E é um perrengue muito grande, né? Porque eu ainda consigo ainda carregar um balde d'água, né? Mas não tinha nem água na bica na rua. E o prédio tem idosos, afetou muito, muito, atrapalhou assim, de tal forma que a gente não tem nem como mensurar, né? A falta d'água afeta nossas vidas de todas as formas. Segundo Anísio, os problemas com o abastecimento de água só pioraram depois que a empresa Águas do Rio assumiu o serviço. Antes a gente conseguia até dialogar, mas hoje nem consegue falar com Águas do Rio. Piorou muito o serviço, muito péssimo. Eu acho que não tá servindo ao propósito que ela veio falando que iria melhorar. O atual presidente do Sindago RJ, Ari Girota, diz que esse tipo de situação não acontecia antes da privatização da SEDAI. A SEDAI, enquanto empresa pública estatal, ela tinha obrigação de atender a todos, independente de ter que pagar, de poder pagar as tarifas ou não. Então, as comunidades eram abastecidas. Segundo Ari, a época de final de ano, com a chegada do verão, era quando a SEDAI mais trabalhava para evitar problemas no abastecimento de água. Tudo aquilo que era obrigação de uma empresa pública fazer, de uma empresa pública estatal fazer, deixou de existir nas concessões privadas, porque a iniciativa privada, o objetivo deles é o quê? É o lucro financeiro, lucro econômico. A questão social é só muito mais uma narrativa, muito mais uma questão midiática de fazer propaganda, e se eles gastassem o dinheiro que eles fazem com propaganda tentando fazer o social, talvez melhorasse. Para Ari, a melhor solução é exigir que o serviço volte a ser feito por uma instituição pública. Infelizmente, a população é que vai sofrer com isso. E também, por outro lado, é essa mesma população que pode, a exemplo de outros países, né, como na Europa, como na Bolívia, né, como nos próprios Estados Unidos, reivindicar que volte a ser público.